Há quem diga que no Brasil se prende muito, mas se prende mal, ou seja, pessoas encarceradas que poderiam estar cumprindo penas alternativas. Mas com tantos presos, a saída passa necessariamente pela construção de mais presídios. Acompanhe. Hoje o DEPEN tem status de Secretaria Nacional e exerce uma função dúplice de executor da política penitenciária no que diz respeito ao sistema penitenciário federal. A União, ela mantém e gere 4 penitenciárias federais de segurança máxima e também como órgão de fomento da política penitenciária no Brasil. Nós temos cerca de menos de 500 internos no sistema federal, que são líderes de organizações criminosas. E também uma diretoria executiva que cuida da nossa área meio. O que chama a atenção nesse quadro é um número significativamente alto de servidores temporários e um número baixo de servidores na área prisional. A relação que se sugere de número de servidores por preso é de 5 agentes, ou melhor, 5 presos para cada agente penitenciário. Então, se nós pegarmos o pior estado aqui, como Pernambuco, a pior relação, temos 31 presos para cada agente penitenciário. Se nós considerarmos os 4 turnos de plantão, significa que um agente penitenciário, em média, cuida de 120 presos no estado de Pernambuco. Ou, como podem dizer alguns, na verdade, 120 presos cuidam de um agente penitenciário. Temos ainda dificuldades no que diz respeito à assistência jurídica. Em alguns estados, como o Rio Grande do Norte, 77% dos diretores declararam que não havia prestação de assistência jurídica sistemática e regular pela Defensoria Pública ou outro arranjo de prestação de serviço, né? Esse número chega a 36% aqui em Goiás. No que diz respeito à educação, apenas 10% dos presos têm acesso à educação, que é um dever do Estado pela LEP, pelo menos a educação primária, e 16% dos presos trabalham, a grande maioria em trabalho interno, de faxina ou cozinha. A União tem se colocado tradicionalmente como a responsável pelo investimento no que diz respeito às construções, reformas e ampliações dos estabelecimentos penais. 99 construções e ampliações foram pactuadas no último mandato da presidenta Dilma, no Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional. Foram aportados 1,1 bilhão de reais para a criação de 45 mil, quase 46 mil vagas novas no sistema prisional. E temos aí uma carteira de 32 obras não entregues, cujos recursos foram pactuados antes de 2011. O processo de execução de um estabelecimento penal é um processo de altíssima complexidade. Os estados têm demorado de 4 a 10 anos para fazer as entregas de obras prisionais. 4 a 10 anos. Nós temos obras na carteira já com cerca de 10 anos. Em menos de 4 anos, nós não temos perspectiva de conseguir vencer todas as etapas do obtenção do local, autorização do município, obtenção do licenciamento, elaboração de um projeto executivo e dos projetos complementares, licitação e ainda contar que a empreiteira que vença a concorrência, a licitação, consiga finalizar aquela execução, porque quando paralisa é aquele inferno, enfim, o gestor fica numa situação pior ainda para retomar a obra e licitar a parte restante. Então, nós não podemos abrir mão de maneira alguma desse processo de construção de prisão. É o mal necessário. Somos muito criticados porque a pena está sendo cumprida de maneira indigna ou desumana. Mas nós precisamos de recursos, nós precisamos de gente, nós precisamos de programas para que este estigma que se estabeleceu seja dissipado. A reivindicação do pessoal, dos secretários, isso, resumindo, seria a construção de prisões. Há dificuldade para se construir prisões? Sim. Há alguns pontos de estrangulamento? Tem. O que nós temos que fazer através da Comissão de Infraestrutura? Aparar essas arestas e liberar esse caminho. Nós começamos pela resolução do CNPCP, número 9/2011, que ela traz lá
eu não tiro da resolução seu mérito, mas para a realidade brasileira eu a vejo uma resolução tanto quanto exigente. A resolução exige que se tenha muitas áreas livres, muitos vãos livres, para que os presos transitem, para que os presos tenham culto, para que tenha escola. Nós concordamos com tudo isso, só que temos que compactar as prisões, não torná-las umas prisões enormes. Qual o custo hoje de um preso médio em nível de Brasil? O mais assustador no caso brasileiro é que nós estamos ainda em números crescentes, ou seja, se nós temos 607 mil presos, com certeza esses índices vão continuar aumentando e não há recursos suficientes para atender na velocidade do crescimento destes aprisionamentos. Esse valor vai variar, senador, de 1.400, que é o dado que o secretário Lorival aponta em São Paulo, a cerca de R$4.000, R$3.800 como relação do custo do preso, despesa pelo número de presos. O equipamento de estabelecimento penal, ele é muito caro. Ele é caro para construir, né? Um presídio hoje vai custar 20 milhões, vai custar 30 milhões, né? Cada vaga vai custar de 30 a 50 mil reais, vaga licitada. Talvez seja mais do que a vaga do módulo habitacional. As licitações feitas pelos estados têm esse resultado de 30 a 50 mil custo da vaga. Praticamente uma ociosidade desses presos. O cara fica 20 anos sem fazer absolutamente nada. Eu acho, presidente, que essas pessoas tinham que pagar o sustento dele e não o contribuinte. Já existe uma legislação que a cada dia trabalhado eles encurtam a pena. E eu acho isso ótimo, porque também estimula o indivíduo a trabalhar. Mas eles poderiam também, ao receber, pagar o seu custo, pelo menos o custo da sua estadia, né? E podia até, eventualmente, ajudar aí, e é permitida ajuda à família que fica fora. No próximo bloco, mulheres, tráfico de drogas, cadeia e propostas para o sistema prisional brasileiro. Nós não temos um cadastro único. O cidadão brasileiro não é localizado em qualquer lugar do território por um único número.